Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast em parceria com a SBTD, Sociedade Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, e a Êxitos Comunicação. Meu nome é Ana Paula Martim, trabalho há mais de 20 anos na área de recursos humanos, trabalhei em diversas empresas multinacionais, enfim. Atualmente eu estou como consultora de recursos humanos em parceria com a SBTD. Nós temos hoje aqui a Paula Roche. Ela vai trazer um tema muito bacana, né? Um tema bem interessante, que é a inteligência emocional. Geralmente a gente pensa em inteligência emocional e aí tem várias vertentes, enfim, ela vai desmistificar um pouco essa questão hoje. Então, Paula, muito bem-vinda. É um prazer ter recebido você aqui hoje. Conta pra gente um pouquinho da tua experiência, começa se apresentando, enfim, deixa a gente te conhecer um pouquinho. Obrigada, Ana. Oi, pessoal, eu sou a Paula Roche. Eu sou fundadora do Mídia Amor, uma rede que conta histórias de empatia. Sou bióloga de formação, mas, acima de tudo, eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas e apaixonada por conexão. E essa paixão foi que me levou a fazer uma transição de carreira. Então, eu trabalhei há mais de 10 anos na área de gestão de empresas e, por perceber na área de gestão qual era o grande X da questão para a gente resolver qualquer problema cultural, eu entendi que eu precisava mergulhar a fundo na área de comunicação. E fui me especializando em comunicação não violenta e depois em inteligência emocional, para entender como a gente pode fazer a gestão das nossas emoções em qualquer situação. Porque as nossas emoções, como a gente vai falar aqui hoje, regulam tudo que a gente faz 24 horas do nosso dia. Não tem um segundo que a gente deixe de sentir. E por isso que é tão importante a gente entrar em contato com esse nosso universo interno, porque ele interfere em todo o nosso universo externo. Então, eu comecei a dar treinamentos nisso. Hoje eu sou instrutora socioemocional, dou treinamentos, workshops, palestras e mentorias, espalhando essas sementinhas do conhecimento de como as pessoas podem se fortalecer internamente, melhorar a conexão interna, para daí também melhorarem a conexão externa e terem mais saúde emocional e mais saúde social, porque quando isso está equilibrado, fica mais fácil a gente equilibrar qualquer coisa na nossa vida. Sim, bacana. Você trouxe a questão, né? A gente às vezes tem que desmistificar um pouquinho, porque quer dizer que a pessoa é emotiva, então como é que é a inteligência emocional dela? A gente faz esse link, né? A pessoa é mais emotiva, menos emotiva, como é que fica essa questão de inteligência emocional? Então conta um pouquinho pra gente, dá um parâmetro geral aí de como é que funciona, que link que a gente tem que fazer, se tem que fazer, conta um pouquinho pra gente. Eu faço até uma provocação para quem estiver nos ouvindo. Será que você se considera uma pessoa mais emotiva ou mais racional? Na sua vida, Ana, você se considerava uma pessoa mais racional ou mais emotiva? Eu acho que mais racional. Mais racional. Mais racional. A maior parte das mulheres se considera mais emotiva, principalmente aqui na América Latina, porque também existe uma questão cultural. Mas pessoas hoje relacionam isso até com questão de signo, pois é, né? Virginiano, tudo, né? É mais racional, isso, também perfeito. tem isso. Então tem muitos mitos. Só que quando a gente vai para o nosso cérebro, não existe uma pessoa que seja 100% racional ou uma pessoa que seja 100% emocional. É impossível. Sim. Porque, como eu falei, a gente sente o tempo inteiro. Então, existem pessoas que têm padrões de como lidar com as emoções e algumas escolhem reprimi-las, tentar esconder a todo custo o que está sentindo, não expressam isso, não falam, entendem que ser vulnerável é uma fraqueza. Então, são pessoas que estão habituadas até a engolir sapo. E, consequentemente, isso pode ter vários efeitos, não só na saúde física, como na saúde das relações. Porque quando você não conta para o outro o que você está sentindo, e quando você tem essa máscara de eu sou forte o tempo todo, isso também não inspira conexão. Então, tem pessoas acostumadas a reprimir as emoções, tem outro padrão de como lidam com as emoções, que são pessoas que se acostumam a remoê-las. Então ficam naquela coisa de sentir com força. E
passou por uma situação e parece que a pessoa gosta de revivê-la, sabe? Por muito e muito tempo, e fica pensando naquilo, e fica falando com os amigos. Aquela pessoa que normalmente passou por um trauma, passou por um término, foi demitido e fala daquilo muitas vezes. Isso tem a ver com o vitimismo, assim, se a gente for fazer um paralelo? Também. O vitimismo é um padrão de pensamento que leva a pessoa a remoer mais as emoções. Sim. Então, normalmente, essas pessoas são consideradas mais dramáticas. Perfeito. São pessoas que têm essa tendência de serem rotuladas como mais emotivas. Quando, na verdade, não é exatamente que elas sentem mais, é que elas expressam e elas se relacionam com as emoções de forma diferente de quem tem a tendência de reprimir. Mas a boa notícia é que existe um caminho do meio. Isso é bom. Que é o terceiro caminho, que são as pessoas que se relacionam. Eu, pelo menos, gosto de usar essa expressão, tá? Não é uma expressão que todo mundo usa, mas são pessoas que praticam inteligência emocional, que gostam de se relacionar com as emoções. Porque muita gente por aí fala que a melhor forma da gente se relacionar com as emoções é controlando. Então, eu tenho que aprender a controlar. Mas eu não gosto dessa palavra porque quando você se coloca nessa posição de controle, normalmente você vai para o primeiro padrão de comportamento que eu falei, que é a da repressão. Perfeito. De você entender que você não pode sentir, que a emoção é até algo ruim. Ou tem que sentir menos, né? Ou sentir menos, ou você tem que estar, sabe, acima daquilo. Quando você não pode se relacionar de fato, que é entender o que a emoção pode te contar sobre você mesmo. Perfeito. Qual o pensamento por trás daquilo. Não é dar voz e não é deixar ela também te controlar. Não é deixar ela ditar uma verdade sobre você. Perfeito. Mas é entender o que despertou aquela emoção, como é que você pode se relacionar com aquilo, quais as crenças que você está alimentando e qual a melhor ação que você pode fazer. Então, pessoas que conseguem ter esse tipo de relacionamento, que é a prática da inteligência emocional, são pessoas que têm uma relação de mais leveza com elas mesmas, não têm tanto medo de sentir e ficam nessa via que eu falei, nesse caminho do meio. Nem de reprimir e nem de remoer, viver uma situação por muito tempo, mas entender o que uma situação despertou dentro dela e o que de melhor ela pode fazer com aquilo. É um pouco do tudo aquilo que você torna mais consciente, você tem mais controle, portanto você consegue equilibrar mais. Seria um pouco disso que a gente está trazendo aqui, né? Perfeito. Acho que a questão da consciência, enfim. Eu gosto até de falar que consciência é liberdade. Perfeito. Quando a gente toma consciência daquilo que a gente sente, que inclusive é o primeiro passo considerado da inteligência emocional, essa autoconsciência, você consegue distinguir se você está, por exemplo, com medo ou com ansiedade. Se você está sentindo raiva ou se você está sentindo uma angústia. Perfeito. Se você está com inveja ou se você está com ciúmes. Qual a diferença, por exemplo, entre inveja e ciúmes? Boa. É difícil a gente colocar em palavras. E por que é tão difícil a gente tentar explicar aquilo que a gente sente? Quando você está com uma emoção muito aflorada, numa conversa, é difícil você falar, ai, Paula, eu tô com muita raiva agora porque você se atrasou aqui para o nosso compromisso. Porque no nosso cérebro, aonde as emoções são despertadas, é um campo diferente da parte da linguagem. Então, é muito mais rápido a gente sentir do que a gente formular pensamentos pra e mais codificar, do que a gente comunicar. Exato, é um processo mais complexo. Sim. Enquanto que só o despertar da emoção é uma via muito mais simples. Perfeito. Por isso que, quando a gente tem essa compreensão, a gente sabe que às vezes um minutinho que a gente para respirar, para tentar entender o que despertou aquela emoção, que é esse processo de autoconsciência, já te dá um tempo a mais para você racionalizar. Não é racionalizar no sentido de reprimir a emoção, mas de você conectar razão e emoção. Perfeito. É de você chamar a razão para dar a mão para a emoção e falar, vem cá, o que você está sentindo? Por que você está sentindo isso? O que você precisa? E aí você consegue tomar ações melhores a partir dessa compreensão. Isso não é fácil, isso exige treino, isso exige, além da consciência que a gente trouxe aqui, mas exige treino. O que a pessoa precisa, né, assim, ter em mente ou ter foco? Como é que funciona isso um pouco na prática? Essa questão de me perceber, entender o que eu estou sentindo, decodificar tudo isso, trabalhar a razão e emoção e seguir.
Perfeito. Olha que complexo, só nessa frase que Pois você é, colocou. pois é. Primeiro, eu gosto de falar que a gente precisa entender de fato o que é uma emoção. E o que é uma emoção, não no sentido complexo e científico, mas que não existe uma emoção boa ou ruim. Emoção são respostas do que está acontecendo no nosso ambiente, elas são indicativos, indicadores, são mensageiras. Eu gosto de falar que emoção é uma mensageira de algo, de uma necessidade que você tem dentro de você. Uma emoção gostosa quer dizer que uma necessidade está sendo preenchida. Você está com uma sensação, talvez, de alegria agora, de paz, uma emoção gostosa de sentir, porque, de repente, a sua necessidade de conexão, sua necessidade de pertencimento está sendo atendida. Se você está sentindo que uma necessidade não está preenchida, então se você está muito ansiosa, está angustiada, porque você está com uma necessidade de pontualidade, de respeito, enfim, qualquer outra coisa, isso vai te despertar uma emoção desagradável. Só essa mínima compreensão já te faz entender que uma vez que uma emoção desagradável é despertada, seja um medo, seja uma ansiedade, uma raiva, você não precisa ter mais medo dela. Você não precisa ter medo do medo, por exemplo. Você pode sentir entendendo qual a necessidade por trás. Então, só isso, Ana, já é um exercício muito poderoso e complexo. Bastante. Só esse fato de você entender, opa, peraí, deixa eu entender o que eu tô sentindo. Sim. O que eu preciso por trás desse sentimento? O que ele tá me falando? Será que eu realmente preciso disso? Aí você vai para uma etapa além, que é questionar as crenças e os pensamentos que você tem por trás. Sim. Porque muitas coisas que a nossa mente nos conta não são a verdade absoluta. É a nossa realidade, é a forma como a gente enxerga a realidade. É a percepção de um momento. E quando você começa a entender isso, você também cria mais liberdade de mudar suas escolhas e suas percepções. Então, se agora eu entendo que em algum momento da nossa conversa, por exemplo, você me desrespeitou e a minha necessidade de respeito não está sendo atendida e eu fico com raiva. Mas se eu começo a questionar esses pensamentos, entendo, não, poxa, a Ana tá ali concentrada na pauta dela, no que ela tem que me perguntar, ela tem um trabalho sério, ela também entende de desenvolvimento humano, ela só quis questionar para trazer um ponto diferente. Se eu começo a questionar só esse exercício, eu já posso acalmar a minha emoção e entender, não tá fazendo tanto sentido assim. Perfeito. Eu posso até mudar, de repente, essa raiva por uma curiosidade, porque eu me conectei com outras necessidades. Então, olha o poder que a gente tem dentro da gente que a gente não usa. De inverter, né? Acho que de uma forma mais geral, assim, é quando a gente fala o seguinte, por exemplo, deixa eu, ou não é se colocar no lugar do outro, mas deixa eu entender de repente, com o olhar do outro, deixa eu entender de que forma que ele está enxergando, até para que eu não julgue. A questão aqui tem a ver a questão também com o julgamento. Eu não vou julgar, de repente, aquela ação ou que a pessoa está fazendo e vou tentar entender o que está levando ela, de repente, a ter esse comportamento. Exato. O que está levando ela a ter feito essa escolha. Sem julgamento. Porque quando você julga, tem o lado certo e o lado errado. Então, alguém está certo e alguém está errado, né? Mas quando você faz esse exercício, e como você fala, ele é complexo, porque você tem que parar e repaginar algumas questões aí, eu acho que você chega e se aproxima, que eu acho que é um pouco disso também, essa habilidade de se aproximar, né, das pessoas e de entender e de suportar. Por isso que um dos pilares da inteligência emocional também é a empatia. Então, o que é conhecido como esses pilares da inteligência emocional, que para quem não sabe ou ainda tem dúvida, é esse conjunto de habilidades que a gente pode ter que nos permite não só compreender o que a gente sente, mas também usar as nossas emoções a nosso favor. Perfeito. Essa é a minha compreensão. Tá? Existem 1000 formas da gente tentar definir inteligência emocional, de jeitos mais complexos. O considerado pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, sabe que ele nem é o pesquisador da inteligência emocional, ele nem fez pesquisas no sentido de mestrado e doutorado, ele é um jornalista e ele é um cara super inteligente com essa capacidade de unir muitos conhecimentos e ele fez isso pela inteligência emocional.
Então, ele uniu o que tinha de melhor de pesquisas, entendeu o que era aquilo e formulou esses pilares. Perfeito. Então, dentro desses pilares, de ter mais autoconsciência emocional, de conseguir fazer a regulagem emocional, que é esse processo que eu falei de você tentar entender os pensamentos por trás, as necessidades por trás, para dar a entender, poxa, eu tomo uma ação mais construtiva aqui. Sim. Se eu fizer isso, eu vou tomar uma ação que pode ser prejudicial para mim, para os outros. Sim. E aí existe um passo além, que é a automotivação. É você conseguir usar aquilo que você sente para fazer hábitos melhores, para construir objetivos de vida, para não ser dependente dos outros, para conseguir construir uma vida que faz sentido para você. E entrar até em estados de flow. Eu não sei se você já teve muito essa sensação que as pessoas falam assim, entrei num flow, que é quando você não percebe o tempo passar e quando você faz algo que parece até que você nasceu para fazer aquilo, porque é tão natural que você usa o melhor da sua energia, o melhor do seu foco. Você consegue ficar totalmente presente. Esse é o auge que ele fala do estado de inteligência emocional, que é quando você consegue focar toda a energia das suas emoções para fazer algo que você tem muita habilidade. Perfeito. Teve um ponto que você trouxe aqui com relação a hábitos. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu venho te acompanhando e você fala sobre hábitos ansiolíticos, sobre esses 3 pilares. Comenta de uma forma mais abrangente a questão da inteligência emocional com esses pilares e com esses hábitos ansiolíticos. Perfeito. Eu gosto muito de lembrar que para a gente conseguir praticar qualquer coisa, a gente precisa ter consistência. E tem 2 P's fundamentais na inteligência emocional, que é paciência e prática, infelizmente. Inclusive, não acredite em ninguém que te venda uma fórmula mágica de inteligência emocional. É uma prática constante e essa prática vem com a escolha de hábitos no seu dia a dia que fortaleçam aquilo que você é. Como eu disse, para você conseguir se automotivar, você tem que ter essa clareza também das coisas que são importantes para você, dos seus valores, dos seus objetivos de vida. E uma vez que você tem essa clareza, e de novo, para quem não tem e quem está escutando, fique tranquilo, porque é um processo de construção, a gente nunca chega ao fim dele. E a gente conseguir curtir essa jornada também faz parte da inteligência emocional. Perfeito. Eu ter a paz de que eu estou em constante aprendizado, toda situação que eu passo, eu posso usar isso como matéria-prima para continuar evoluindo. Então, quando eu tenho essa clareza e essa paz de espírito, eu consigo me permitir aprender mais. E eu aprendo com os meus hábitos. Eu vou entendendo, poxa, se eu faço isso no meu dia a dia, eu percebo que o meu hábito não está ajudando a me tornar uma pessoa melhor, não está me ajudando a ir em rumo aos meus objetivos, ou os meus valores não estão sendo atendidos porque eu estou sentindo toda hora emoções desagradáveis. Então, tem algo de errado com os meus hábitos. Apesar das emoções desagradáveis fazerem parte do nosso dia a dia, não é saudável a gente se sentir estressado, ansioso ou com raiva o tempo inteiro. Perfeito. Porque emoções geram hormônios. Hormônios como cortisol, que é o considerado hormônio do estresse, ele tem o seu papel. Por exemplo, é bom a gente sentir uma certa ansiedade para fazer a gravação desse podcast. Ela move, porque a gente vem mais preparado, vem com uma energia mais alta. Eu não vou falar assim, morta, para o pessoal que está escutando. Eu vou falar mais animada. Então, tem um papel, sim. Mas sentir e gerar cortisol, por exemplo, o tempo inteiro, todo não é saudável. Eu também preciso de outros hormônios, os chamados hormônios da felicidade, como oxitocina, gerada no momento de conexão, hormônios como dopamina, quando eu consigo concluir uma atividade, para conseguir ter o quê? Esse equilíbrio emocional. Então, a vida é feita desses momentos que despertam várias coisas. E ter essa percepção na nossa rotina de entender quais hábitos são benéficos ou não, pode muito nos ajudar a construir uma vida mais tranquila. E quando eu falo de hábitos ansiolíticos, é uma brincadeira que eu faço, né, com os remédios ansiolíticos que diminuem a ansiedade, porque a gente pode escolher hábitos que também têm esse efeito de nos acalmar e de não gerar emoções por percepções que não nos ajudam a construir uma vida mais equilibrada. E a gente
às vezes não entende que pode ser muito mais simples. Se eu tenho uma boa noite de sono, se eu tenho uma alimentação equilibrada, e não é perfeita, mas equilibrada, se eu faço a prática de exercícios físicos e, portanto, também gero endorfina, gero dopamina, eu colaboro para o meu corpo estar mais forte. E não existe essa separação do físico, mental e emocional. Está tudo conectado. Sim. Então, quando eu faço algo de bom pelo meu corpo em um hábito, eu também estou fazendo algo de bom para as minhas emoções. E essa construção no dia a dia me ajuda muito a ter mais inteligência emocional. E durante esse processo de construção, Ana, a gente vai caminhando em direção aos outros pilares da inteligência emocional que você trouxe na questão anterior, que vai até para a empatia. Então, uma vez que eu consigo fazer esse processo de autoconsciência, autorregulagem, automotivação, e eu tenho mais energia para entender o que está acontecendo ao meu redor, eu tenho mais energia para oferecer para o outro. Perfeito. Porque existe uma coisa, quando a gente está muito no modo de necessidades não preenchidas, muito no modo de, ai meu Deus, o que eu preciso agora? Ou, ai, eu não tô bem, tem algo que falta, percebe que eu automaticamente volto para pensamentos muito egoístas. Sim. Para aquilo que você me se falta. volta, né? Você vai para esse autocentramento Perfeito. que você não consegue perceber tanto o que acontece à sua volta. Sobra menos espaço para você oferecer empatia, porque você simplesmente não consegue ter interesse no que os outros sentem, porque você está voltado para você. Perfeito. Então, quando você está nesse processo de mais equilíbrio, de mais consciência, você também consegue ter mais consciência do que está acontecendo ao seu redor e dos outros. E nesse processo de entender e ser curioso, o que será que a Ana está sentindo, o que ela está precisando nesse momento aqui, eu consigo estabelecer mais conexões mais verdadeiras, porque eu não só comunico aquilo que eu sinto, como eu te ajudo a você comunicar também o seu sentimento, aquilo que você precisa. E a gente faz pontes na nossa conversa. Conexões verdadeiras, que é o que você traz aqui, ela nos ajuda muito, né? No dia a dia, ela nos fortalece nos relacionamentos. E você trouxe alguns outros exemplos. Comer uma alimentação saudável, dormir, são exemplos de possibilidades que fazem com que a gente trabalhe um pouco mais essas questões emocionais e deixe a gente mais inteiro para conseguir seguir. Tem alguns outros exemplos que você possa dar nessa linha? Só para a gente poder, o pessoal que está ouvindo aqui falar, putz, deixa eu ver se eu faço alguma coisa, se eu de repente estou fazendo aqui o meu checklist, isso, se falta alguma coisa para mim ou quando eu deveria estar fazendo, enfim. Com certeza. Tem muitos hábitos, por exemplo, de conexão que a gente precisa incluir no nosso dia a dia. Porque eu gosto de brincar que nós somos bichos sociais. Nós não vivemos sozinhos, nós não nascemos para ser ilha. A gente nasceu para criar conexão. Mesmo pessoas que são mais introvertidas e que preferem ter círculos de amigos menores, ainda assim essas pessoas precisam de conexão, nem que seja com o pet delas. Então, ter essas pitadas de conexão, de contato no dia a dia, também ajuda muito na regulagem dos nossos hormônios e na regulagem das nossas necessidades. Porque quando a gente olha para o ser humano, apesar de cada um ser muito único e ter contextos e histórias de vida diferentes, as necessidades humanas, elas são gerais. Então, podem ter situações que despertam necessidades diferentes, sim. Mas todo mundo, sem exceção, quer se sentir pertencente. Perfeito. Quer se conectar a algo. Então, quando a gente inclui também esses hábitos de conexão no nosso dia a dia, hábitos de pertencimento, eu pertenço a alguma comunidade, por menor que seja a minha comunidade na academia, num grupo de estudos, na igreja, qualquer coisa, de um grupo de música que eu acho, e isso as redes sociais, elas vieram com força, porque elas ajudam a gente a criar comunidades com pessoas que estão em locais totalmente distantes, do outro lado do mundo. Eu posso me conectar com alguém que conhece aquela banda irlandesa, sabe, do fundo de uma cervejaria que só a gente vai gostar. E esse tipo de conexão, ainda que seja online, pode ser poderoso. Mas, óbvio, a gente também precisa de contato. E esses momentos da gente se desligar de muitos estímulos
é algo que eu também indico muito e eu tenho certeza que é um assunto que vai vir cada vez mais à tona, Ana, porque hoje existem tantos, a gente pode chamar de gatilhos, mas tanta fonte de informação querendo nos roubar a atenção, nos competindo, inclusive, pela atenção, pela nossa atenção. E tem uma questão que, assim, você tem tanta informação, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que, de novo, né, da mesma forma que nós somos seres que gostamos de estar juntos, né, o ser humano não nasceu para viver sozinho, ilhado, enfim, a gente gosta de fazer conexões, e quanto mais reais, mais saudáveis, tem essa questão de você receber uma série de informações de todos os lados, a todo momento, e aquela agonia do que eu faço com tudo isso. Exato. Então, de novo, a gente bate na questão do conhecimento, da inteligência. Como o assunto é amplo, né? É interessantíssimo. Muito. Né? Eu sou suspeita porque eu amo, né, falar sobre isso. Não é à toa que eu fiz uma transição de carreira para viver só disso, porque é uma pauta urgente. Tem vindo com muita urgência, principalmente pós esse período que a gente viveu de isolamento na pandemia, onde a questão da saúde mental foi muito falada, né? Só a Organização Mundial da Saúde conseguiu fazer um mapeamento e estimou que a ansiedade e a depressão aumentou em 25% só no período da pandemia. Perfeito. E a gente só tem visto esses números aumentarem. Sim. Eu queria, inclusive, até que você comentasse um pouquinho, né? Fizesse esse paralelo, essa relação com a questão da pandemia, que nós vivemos não foi fácil para ninguém, na verdade. E que você comentasse, fizesse esse paralelo, a inteligência emocional nesse momento, né? O quanto ela pode ajudar, de que forma que ela pode ajudar. Traz um pouquinho pra gente esse cenário, pandemia e inteligência emocional. Existem muitos estudos que primeiro estão tentando explicar quais foram, de fato, os efeitos da pandemia na saúde mental, apesar de que já é um consenso de que a pandemia agravou. Mas eu sei que ela não só agravou, como ela também aflorou. São coisas diferentes. Porque muita gente teve que mudar o modo de vida e teve menos acesso a fugas, a rotas de fugas e válvulas de escape que antes tinha. Então, a pandemia fez muita gente parar e olhar, de repente, para o seu círculo familiar, que a pessoa fugia, ou para sua forma de trabalho, que ela não via a hora de sair para estar todo dia no happy hour, e aquilo já não era mais tão possível. Então, existem muitas questões, muitos fatores e contextos, sem dúvida, é uma questão complexa, e não dá para a gente falar isso aqui com profundidade, né, aprofundar nesse caso. Mas o que dá para falar é toda essa mudança e esse gatilho das pessoas terem que ficar de sentirem mais esse medo, de terem que ficar em casa para se preservar e terem mais consciência de que sua vida estava em risco e a vida dos seus queridos estava em risco, despertou mais medo e ansiedade nas pessoas por um período mais prolongado. E como eu falei antes, quando a gente estimula nosso corpo a se sentir nesse estado de alerta por um período prolongado, isso não é saudável. Tanto que a ansiedade, ela pode sim levar a uma depressão. Justamente por esse estímulo hormonal, a gente começa a afetar o balanço químico do nosso corpo. Perfeito. E a pandemia trouxe muito isso para várias pessoas, para milhões de pessoas no mundo inteiro, sem dúvida. Então, não só teve a questão física do próprio Covid, né, que a gente ainda está exposto, mas também essa questão do medo, do que será do futuro, não só da questão de saúde, mas até economicamente, financeiramente. Muita coisa florou a partir daí. As mudanças, elas também dão uma balanceada na gente. Por quê? A nossa mente, ela gosta de economizar energia. Perfeito. Quando a gente entende isso, a gente vai para a chamada zona de conforto, que eu não gosto muito desse nome, eu gosto de chamar de zona de acomodação. Nossa mente procura as nossas zonas de acomodação, que são os hábitos que a gente já construiu e naquela vida que a gente já vai levando. Por isso que a gente gosta tanto da nossa casa, por exemplo, a gente já costuma fazer, de repente, os mesmos caminhos para voltar, gosta do mesmo círculo de amizade, é um pouco disso que você está trazendo, então, esse conforto. Vai no piloto automático, exatamente, porque ela gosta dessa acomodação, porque já é uma situação conhecida, ainda que não seja gostosa, ainda que não seja confortável, por isso que eu falo que é uma acomodação. Perfeito. Ainda que não seja confortável, é algo que a gente já conhece.
E o conhecido não exige muito mais esforço, então a mente vai optar aquilo. Não é à toa que pessoas ficam até em relações abusivas por muito tempo, Sim. ou empregos que elas não gostam, porque o novo também dá medo. Porque o novo desperta esse medo, e esse medo não é que é ruim. Por isso que eu falo que a inteligência emocional é maravilhosa. Porque quando a gente entende que a gente não precisa ter medo do medo, mas que o medo é uma forma de, inclusive, mapear os riscos que existem na nossa vida, a gente pode voltar e usar isso a nosso favor. Como? Deixa eu ver se esses riscos que minha mente mapeou fazem sentido. Deixa eu entender o que está acontecendo. E escrever ou falar com alguém pode ajudar, porque a nossa mente é uma bagunça. Sim. E com tanto gatilho, com tanta informação que a gente recebe, às vezes é difícil organizar essa bagunça. Então, escrever ou falar com alguém pode ajudar a organizar. E quando eu faço esse mapeamento de riscos, eu posso avaliar se aqueles riscos fazem ou não sentido e entender o que está sob meu controle. E isso é uma das maiores liberdades, porque quando eu entendo aquilo que de fato eu posso fazer, e não é o que o mundo vai fazer, não é o que o cientista vai criar, Sim. ou que o político vai definir. Óbvio, eu posso fazer as coisas que estão ao meu alcance, então me informar melhor, votar melhor, fazer coisas nesse sentido, mas dentro da minha realidade, que escolhas que eu posso fazer? Perfeito. O que vai atenuar esses riscos? E quais benefícios eu posso tirar daquilo? Então, para pessoas que têm a tendência, e é uma tendência, tá? De serem mais pessimistas, ou seja, sempre imaginarem o pior cenário da situação, e normalmente são pessoas que foram criadas assim, é um ciclo que a gente vai acostumando a nossa mente, é uma rota neural que a gente vai formando. Eu sempre sugiro fazer um exercício contrário, um esforço de pensar, tá bom, o que de melhor também pode acontecer se aquela situação for consolidada. Perfeito. E isso eu falo que eu fiz muito no meu processo também de transição de carreira. Fazer uma transição é algo que dá muito medo. Tem que ter muita coragem, inclusive, né? Porque você muda todo a forma, né, de atuar, não só de trabalhar, mas como é que você se coloca de forma diferente, são atuações diferentes, né? Então tem todo um preparo aí, né? Tem um preparo e é aquela frase que já virou um clichê. A coragem não é a ausência do medo, e de fato não é. Só que a coragem é um convite, ela anda de mãos dadas com o medo. Então ela é um convite para você conseguir entender a partir dos riscos que você foi mapeado, qual ação que você vai tomar. E eu gosto muito dessa palavra, porque coragem é core, que vem do coração, e agem de agir. Então, você está agindo com o coração. Entende que é pura inteligência emocional. Você está agindo com aquilo que te motiva. Então, quando você conseguiu, sim, fazer um mapeamento dos riscos, mas você entende que existe um porquê que te move, que é maior do que tudo, Sim. aí sim você tem essa motivação, Sim. essa coragem para agir atrás dos seus objetivos. Perfeito. Isso dentro das coisas que você tem controle. E a gente tem controle sobre pouquíssimas coisas. Com certeza. A gente mal consegue controlar nossos pensamentos. Exato. Mas sobre as coisas que a gente tem, nossa, que maravilhoso é poder ter essa liberdade de eu formular uma rotina e ter um planejamento melhor diante dessas coisas, sabe? Você sabe que enquanto você fala aqui, as empresas hoje, elas vendem muito nessa linha de precisamos mudar, e o novo é um pouco do que você traz, dá medo, né? Você tem que trabalhar um pouco as tuas questões, mas se exige muito, que você tem que estar sempre muito preparado para inovar, para atuar de forma diferente, enfim. E esse exemplo que você traz, que é, ok, recolhe um pouco, se permite, tenta entender quais são os benefícios daquilo. Isso pode ajudar nesse momento, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a inteligência emocional dentro de um mundo organizacional, dentro de uma liderança. A gente pode seguir um pouco nesse caminho, não pode? Sem dúvida. Por isso que eu digo que não é só uma palestra ou só um treinamento que vai mudar uma empresa que está mais disposta a fazer com que os funcionários pratiquem mais saúde emocional no dia a dia delas. É algo que pode ser, sim, útil para ter um primeiro contato e criar essa primeira consciência. Mas, como eu disse, é a prática que vai promover essa mudança. Então, quando a gente fala de empresa, a gente está falando de pessoas. Sim. Uma empresa é feita de pessoas. Por mais tecnológica que ela seja, existem pessoas por trás daquilo. E pessoas sentem o tempo inteiro. E pessoas criam a cultura da empresa.
Então, as organizações que já têm essa consciência de que as culturas com maior engajamento, com mais colaboração, também aumentam a produtividade, criam ambientes mais gostosos de se trabalhar, em ambientes em que as pessoas conseguem se automotivar mais, elas entendem a importância de ter esse cuidado no dia a dia com a saúde emocional dos funcionários. E esse cuidado pode envolver muitas coisas, pode envolver ações muito simples e muito complexas. Ações simples no sentido de, poxa, eu vou abrir algum espaço, por menor que seja, em reuniões, em conversas entre líderes e liderados, para entender como eles estão se sentindo. Se eu tenho uma pessoa num cargo estratégico e que essa pessoa precisa tomar ações e decisões rápidas e que ela tem essa autonomia para fazer escolhas, eu entendo que escolhas são totalmente afetadas pelas nossas emoções. Perfeito. Então, essa pessoa, ela precisa ter um suporte emocional muito grande para num dia que ela teve uma briga familiar antes de ir para o trabalho, aquilo não afetar a empresa, né? não afetar negativamente e a isso empresa. acontece, isso pode acontecer. O tempo inteiro, sim. O tempo inteiro. E quando a gente fala de decisões estratégicas, às vezes parece que eu estou falando de contratos milionários, mas é no dia a dia, pessoas que trabalham com vendas e falam com clientes e que se ela não está disposta aquele dia a ter uma conversa melhor, a oferecer empatia para o cliente, ela não vai entender direito o que precisa, não vai oferecer a melhor solução. Então, as empresas que entendem esses nuances em vários cenários dela, em vários cargos, em vários departamentos diferentes, elas também conseguem ter estratégias mais criativas de fazer essa prática da inteligência emocional no dia a dia. Então, outras ideias, e claro, cada contexto é específico, tá? Mas além de ter no dia a dia esse suporte, essa abertura, que é muito importante, portanto, eu preciso conscientizar os líderes dessa importância, porque é sempre esse movimento. Se eu não tenho líderes interessados e curiosos e que dão essa abertura, eu também não vou criar uma cultura de engajamento e colaboração. Porque você não tem modelo, você não cascateia modelo, né? Você fala uma coisa, age de outra forma e aí não tem coesão, né? Então, eu preciso sempre ter esse movimento. Quando eu tenho isso dentro da liderança, por isso que eu falo, programas de treinamento são bons, maravilhosos, mas eu tenho que ter isso no dia a dia. Perfeito. E como eu posso ter isso além de aberturas? Eu tenho que também ter um departamento de recursos humanos, de desenvolvimento e treinamento, que esteja ali presente o tempo inteiro para dar suporte para os funcionários que estão se sentindo mais esgotados. E às vezes não é um esgotamento necessariamente causado pelo trabalho, mas porque a pessoa está passando por uma questão familiar delicada, complexa. Então, eu ter essa sensibilidade, essa abertura, esse suporte da pessoa ter onde procurar. E pequenas coisas, assim, benefícios que a empresa fornece, como eu disse, esses hábitos do dia a dia que a gente tem são importantes. Então, se a empresa fornece formas do funcionário ter uma alimentação mais saudável, poder praticar, pílulas, né? Poder praticar exercício físico, porque eu dou isso de benefício, eu dou horário mais flexível, eu consigo também flexibilizar a forma de trabalho, porque tem pessoas que funcionam melhor ali no presencial diário, tem pessoas que funcionam melhor trabalhando de casa. Quando eu dou essa abertura, entendo, obviamente, dependendo de cargos e do ramo da organização, mas quando eu dou essa abertura para discutir e flexibilizar as formas de trabalho, eu consigo tirar uma produtividade maior. Eu consigo ser mais criativa para ter soluções que eu não tinha pensado antes. Perfeito. E que todo mundo pode gerar. Então, dar essa abertura para as pessoas sentirem, expressarem como elas sentem, pode fazer a empresa ter ideias assim que ela nunca imaginou, e de pessoas, inclusive cargos totalmente novos e inusitados, sabe? Sim. Isso não precisa vir da cúpula, isso pode vir lá da base, da pirâmide. É deixar com que as pessoas também tragam um pouco da sua percepção e dessa diversidade. Eu acho que isso é a riqueza, né? Quando a gente fala de toda a questão de emoção e de relacionamento de pessoas, é não rotular, não estar sempre só na linha de cima. Eu acho que você pode e deve ouvir toda a empresa, né? E uma das premissas, um dos segredos da comunicação, e um bom líder é um bom comunicador,
é que todo mundo gosta de se sentir importante. Uhum. Quando você dá espaço para as pessoas falarem aquilo que elas pensam e aquilo que elas sentem, você também está dando espaço para as pessoas se sentirem importantes. Pertencidas, que é o que a gente começou a falar aqui, né? Exato. O pertencer, né, no grupo. Exatamente. E alguém que se sente importante, naturalmente fica mais engajado, Sim. participa mais, dá ideias novas, fica mais motivado. Sim. Então, essa é uma premissa que a gente pode usar em todas as nossas relações, familiares, profissionais, amorosas. Quando eu coloco qualquer assunto acima das pessoas que estão lá, eu automaticamente crio uma desconexão. Porque a pessoa não quer se sentir menos importante do que aquilo que está falando. E isso acontece com a gente também. Claro. Todo mundo, ninguém escapa. Todo mundo quer se sentir importante. Também é uma necessidade humana básica. Exato. Muito bem, Paula, assim, daria para ficar aqui te ouvindo mais 1 hora no mínimo, mas a gente está caminhando para o fechamento. Então, eu queria que você trouxesse alguma consideração final, uma mensagem principal que tem a ver com o tema de hoje, né? Até para a gente poder fechar o dia aqui com chave de ouro. Ai, nossa, eu, assim, gostaria de fazer muitas considerações, porque, como eu falei, é um tema muito complexo. Mas o que eu diria para quem está ouvindo a gente, Ana, é para que a pessoa não tenha, primeiro, medo de sentir, se conecte com esse sentimento diariamente, faça um check-in. Reserve um tempo, nem que seja no começo do dia, para se conectar com a intenção que ela tem para aquele dia, para aquele momento. Porque às vezes quando a gente está numa fase de vida muito ruim, passando por uma mudança, sentindo um vazio existencial, sentindo até que a nossa vida não tem tanta importância assim, parece que aquela situação ou fase define a nossa vida. Porque as emoções, apesar delas não serem nossas inimigas, o que elas falam não são verdade absoluta. Então, a gente pode questioná-las. Principalmente emoções que provocam essa cegueira momentânea da gente achar que aquela fase que a gente está vivendo é definitiva, nos define o nosso valor. Que um erro define aquilo que a gente é. E quando a gente entende que a gente pode, sim, conversar e se relacionar com aquela emoção, mas que ela vai passar, como tudo na vida, porque como uma mensageira, ela vem e vai. Eu gosto muito de pensar nas emoções como ondas no mar. Elas vêm e vão. Mas a gente é esse oceano que está por baixo. Esse oceano complexo, cheio de necessidades, valores e sonhos e vontades. E quando a gente tem essa relação de que tudo na vida e todos os momentos são passageiros e de que absolutamente tudo a gente pode usar como aprendizado, sempre é um momento de ressignificar. E tudo pode ser uma oportunidade para a gente recomeçar e fazer de novo. A gente não precisa de um ano novo, a gente não precisa de uma segunda-feira. Nesse exato segundo, hora é agora. Nesse segundo, não precisa nem ser amanhã. Perfeito. Neste segundo, se o dia não está bom. Hoje eu até recebi essa pergunta de uma aluna, mas o que fazer se o dia está dando todo errado e eu entrei nesse ciclo? Quebre o ciclo. Não, entenda que você não precisa quebrar o ciclo amanhã. Respira fundo, entenda qual o aprendizado que você tirou do dia de hoje, quais experiências que você teve que podem te fazer ser uma pessoa melhor e o que você pode ver de bom que está acontecendo agora, pelo que você pode agradecer. Pode parecer um pouco esotérico, mas a gratidão e a compaixão são esses aspectos da nossa inteligência emocional que elas também trazem muito equilíbrio. Então, ter o hábito de agradecer faz a gente se conectar com as nossas necessidades preenchidas. Quando eu lembro daquilo que eu tenho hoje, eu consigo focar mais para aquilo que eu já tenho, não para falta. Porque se eu estou muito na mente da escassez, do eu preciso, e a gente tá numa sociedade que incentiva a gente toda hora a focar. Nada é o suficiente, né? Falta, eu preciso comprar, eu preciso ter algo melhor, roupas melhores, aparência melhor, mais cursos, um emprego melhor, uma pessoa do meu lado melhor. Nada nos basta. Mas quando a gente vai para essa mentalidade do, nossa, o que eu posso agradecer hoje? Tive um momento gostoso, tive um aprendizado, qualquer coisa.
e fazer isso, nem que seja primeiro de uma forma forçada, porque eu não tô acostumada. Isso. Lá vai o treino de novo, que é tão importante, né? Exato. Existe até uma expressão em inglês que chama fake until you make it, que é finja até aquilo se tornar verdade. E essa expressão não é verdadeira para tudo, mas nesse caso pode ser. Para as nossas conexões neurais pode ser. Então imagina assim, uma mata fechada. Como eu gosto de imaginar os circuitos neurais. Quando a gente é muito criança, a gente tem um monte de matas fechadas na nossa mente. Tá. A partir do momento que eu vou criando novos hábitos, eu vou abrindo aquela mata e construindo caminhos. E aqueles caminhos vão ficando conhecidos. E como eu falei, a mente gosta de poupar energia. Então, ela vai sempre optar por aqueles caminhos. Se eu fui ensinada a ter pensamentos muito pessimistas, vitimistas, catastróficos, a minha mente se acostumou com aqueles caminhos. É assim que eu vou construindo meus hábitos no dia a dia. A boa notícia é que nosso cérebro ele tem uma plasticidade. A gente pode fazer conexões neurais. É claro, quanto mais velho a gente vai ficando e quanto mais a gente passa por aqueles caminhos, mais engessados eles ficam. Mas não quer dizer que eles são imutáveis. Nós somos seres flexíveis, absolutamente mutáveis. Então, a gente pode escolher novas matas ali, mas é o hábito e a consistência deles que vai construindo novos caminhos, de repente, de otimismo, de enxergar possibilidades. E as pessoas que a gente escolhe ao nosso redor fazem total diferença. Porque como nós somos bichos sociais, nós somos influenciados e nós influenciamos. Perfeito. Não precisa ser blogueiro para ser influenciador. A gente influencia. No dia a dia a gente faz isso naturalmente. Né? Exato. Então, quando eu tenho essa consciência, eu também escolho muito bem as pessoas que eu tenho do meu lado. Porque se são pessoas mais vitimistas e pessimistas, tendem vai ser muito difícil. Eu vou ter que fazer um esforço muito grande. Já não chega o seu esforço, né? Para você tentar mudar, você ainda tem que transpor aí o que a pessoa está te trazendo, está te mostrando, né? Exato. Então, escolha bem, para escolher bem os seus hábitos e as pessoas que estão ao seu redor, porque isso no dia a dia vai te fazendo ter uma mente mais fortalecida, vai fazendo você também ter uma relação mais leve com as suas emoções, mais gostosa. E entenda que tudo é um processo contínuo de aprendizado. A gente não chega nunca ao fim, como a gente não chega ao fim de nada. Então, curta a jornada, se errou, se teve um momento de explosão. E eu digo como profissional e como especialista nessa área, a gente não consegue ser infalível, nem perfeito. Tem momentos que eu não reajo da forma como eu gostaria em várias situações, por exemplo, no trânsito. Isso não invalida quem eu sou, o que eu ensino. Eu aprendo com aquilo, entendo o que eu posso fazer de melhor. E é essa leveza e flexibilidade que vai fazendo a gente evoluir melhor. Muito bom. Queria super te agradecer. Foi uma conversa muito bacana. Obrigada aí pelos aprendizados, pelos insights. Se o pessoal quiser te contatar, como é que eles fazem? Quais são os seus contatos? Muito bem. Meu sobrenome é difícil, né? Então eu fico tensa nessa parte de passar os contatos. Eu desafio passar meu sobrenome. É Paula Rosch, Roosch, meu sobrenome. Tô no LinkedIn, também tô no Instagram. Eu tenho uma rede, como eu falei, que chama Mídia Amor, com um A só no meio, que é uma rede que conta histórias de empatia, que eu também indico como um hábito bom, já que a gente está consumindo conteúdos de rede social, vamos consumir conteúdos que alimentam esses hormônios de conexão, oxitocina. E por e-mail também, contato@midiamor.com.br, para quem tiver dúvidas, quiser conversar mais. E eu estou aqui à disposição, espero muito que quem tiver tido esse contato, seja primeiro contato com a inteligência emocional, contato mais aprofundado, seja curioso nesse universo emocional. Pedacinho aqui, um flavor, só para o pessoal começar a entender um pouco mais, né? E começar a dar mais importância para os hábitos. Às vezes a gente releva e deixa para ter um melhor planejamento para amanhã. Mas se você começar agora, isso já vai fazer uma diferença tão grande na sua saúde emocional e na sua saúde social, sabe? Então vale a pena. Ok. Muito obrigada e até a próxima. Ana. Até.